Muito obrigada ao senador por essa oportunidade de falar a essa audiência. Cumprimento a toda a mesa, aos dois senadores, Paulo Paim e Malta. Bom dia a todos e todas. Antes de iniciar, eu vou me inspirar na companheira Isabela Mantovani para também exibir um pouco do meu currículo. Eu sou médica, doutora em Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, dirijo uma entidade que é uma entidade forte, a primeira entidade do processo da reforma sanitária brasileira, o SEBS, que inventou o SUS, que criou o SUS e que tem uma história importante na vida política, na defesa da democracia e do direito à saúde no Brasil. Atualmente presido a Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva, com muita honra. Sou docente de cursos de medicina, milito no Conselho Nacional de Saúde, representando as entidades, e sou uma estudiosa do campo da saúde da mulher, onde eu já exerci por diversas ocasiões, papéis em distintos lugares, inclusive como a criadora da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher no início dos anos 80. Né? Me dedico ao estudo desse campo da saúde da mulher e eu queria primeiro chamar a atenção das minhas duas companheiras, a colega dentista, Isabela, e a colega médica, sobre a importância de nós termos um argumento que não falseie, porque o grande problema do uso de dados, para não entrar na guerra dos dados, é justamente, e das leituras dos textos, é justamente nós não cairmos no conto da sereia, né, de fazermos leituras enviesadas a partir dos nossos valores e moralidades. Isso é muito importante. Quando essa pergunta é lançada, a quem interessa a legalização do aborto no Brasil, eu acho que a resposta que essa casa tem que dar é que esse assunto interessa à democracia brasileira. É inadmissível que nós tenhamos uma democracia madura, sadia, onde o respeito, onde a diferença possa conviver, onde o debate aberto e franco possa criar alternativas, de fato, para esse país, sem a legalização do aborto. Essa condição da ilegalidade do aborto, ela remete a uma condição de cidadania secundária às mulheres brasileiras. E isso é inadmissível, porque, como disse antes a Socorro, grande parte da riqueza desse país, grande parte da cultura, da beleza, da densidade como nação desse país está nas mãos das mulheres. E essa condição da cidadania secundária, mutilada, ela é insuportável, né? E esse lugar que nós todas, mulheres, médicas, não médicas e militantes, por causas que engrandecem e avançam o país, ele precisa de ser repensado, né, a partir desse lugar. A segunda resposta a essa pergunta de a quem interessa, eu diria que interessa a saúde brasileira. Interessa que as questões que hoje sucumbem à vida das mulheres, que elas sejam sanadas, que elas sejam extirpadas da história da saúde pública. A dentista mostrou aqui e desviou, eu gostaria de chamar a sua atenção, eu não estou na sua banca de mestrado futuro, mas é importante que a gente não distorça os dados. Quando nós trabalhamos aqui a questão do aborto como um assunto para a saúde pública, nós não estamos falando de mortalidade proporcional, nós estamos falando de morte materna, cujo denominador é o número de nascidos vivos. Portanto, nós não podemos pensar no significado do óbito por aborto em relação
ao conjunto das mulheres vivas, né? Então, essa distorção, ela não pode ser colocada aqui nesse espaço público e, com isso, enganar os números. De fato, entre as mortes de mulheres, em função da gestação, do parto e do puerpério, que é a definição exata da morte materna, sobre os números de nascidos vivos, nós vamos ter um significado muito importante, sim, do aborto, e especialmente quando, e a senhora sabe muito bem, não é, que os óbitos por hemorragia, por infecção, também escondem muitos óbitos por aborto. Portanto, não podemos desqualificar esse como um problema de saúde pública. É um problema para o SUS também, é um problema para o SUS na medida que envolve gastos, envolve tempos de internação, envolve quando seria absolutamente desnecessário. O problema do aborto, o problema da indignação e que torna a questão, o tema uma questão para a saúde pública, é porque é um evento absolutamente desnecessário, que nós sabemos perfeitamente que quando legalizado, ele não passa de um procedimento simples, de baixo custo e baixíssimo risco para as mulheres. Portanto, esse assunto não pode ser desqualificado como um tema para a saúde pública, como um desafio para a saúde pública, e interessa a conquista de saúde para o Brasil que o aborto seja legalizado. Em sequência, falou-se de Freud e destacou-se uma observação do Freud, e eu, como uma pessoa curiosa e estudiosa de Freud, fiquei bastante indignada. É dele também a fala, é do Freud também a fala, de que a sexualidade é um terreno do desmando. Lamentavelmente, e todos nós aqui que vivemos sexualidade, né, sabemos perfeitamente que esse é um terreno que pouca racionalidade existe no campo desse mistério que é o desejo, não é? E aí, nós que sempre batalhamos por políticas de saúde integral, pela oferta de métodos contraceptivos, pela oferta de educação, de informação, como meio de promover a autonomia da saúde, como um lugar de autonomia das mulheres, nós não podemos, de jeito nenhum, omitir, não é, que a sexualidade e o desmando que estão no cotidiano, na vida das pessoas, das mulheres, dos casais, é ele também que faz com que as mulheres engravidam sem querer. E as mulheres engravidam sem querer, nós engravidamos sem querer, médicas, advogadas, estudantes, velhas, novas, religiosas, não religiosas, evangélicas, cristãs, o que sejam, ateias, todas nós engravidamos sem querer. E o fato de engravidar sem querer não pode ser determinante no prosseguimento de uma gravidez indesejada. Todos nós sabemos, e eu também quero colocar aqui sob questão, esses estudos que trazem sequelas para futuras na saúde mental das mulheres, eu gostaria que esses dados fossem apresentados de uma forma mais consequente, porque falar isso sem uma apresentação de fontes e de tipologias de estudos nos deixam no ar em relação a acreditar nesse tipo de afirmação, não é? Nós gostaríamos de discutir aqui as sequelas e os impasses para uma vida interrompida, para um projeto de vida que trazem uma gravidez não planejada e não desejada. Portanto, é necessário também que a gente reflita sobre isso aqui. O Mori, o meu querido amigo Mori, Maurizio Mori, que foi trazido aqui, um bioeticista italiano, foi também mutilado na sua produção acadêmica, quando a companheira trouxe
uma análise da questão da sacralidade e da escolha da civilização. Ora, o Mori, quando disse que não pode ser tratado como secundário o princípio da sacralização, ele estava justamente considerando a importância, a divisão que ocorre hoje na sociedade, que traz a sacralidade como norte de vida, como norte de moralidade, esquecendo a ética, esquecendo uma ética que deve imperar quando se trata de definir assuntos e questões para o coletivo da população. É do Mori também, e a senhora omitiu a essência do trabalho do Mori, o princípio da autonomia e a crítica que se faz ao chamar um feto ainda não autônomo de pessoa, não é? Então, essa escolha da civilização que o Mori traz é uma escolha pela democracia, não é uma escolha da civilização que mantém esse apartheid de direitos entre mulheres e homens, entre mulheres ricas e não ricas, quando se trata da questão do aborto. Bem, finalmente, eu acho que é muito importante que nós tenhamos uma atenção muito grande sobre afirmações do tipo a legalização irá aumentar a ocorrência do aborto. Isso é uma mentira. A senhora sabe perfeitamente que o aborto como evento clandestino, nós temos até hoje uma grande dificuldade de estudar esse fenômeno, salvo em determinados serviços que nós podemos estudá-lo a partir de uma clientela que busca aquele serviço e tem vários trabalhos publicados acerca disso, fazer uma estimativa sobre a ocorrência do aborto no Brasil é um fato, é uma pesquisa extremamente difícil, porque nós lidamos com estimativas. Eu tive o prazer de participar, e talvez valesse a pena que a senhora fizesse uma revisão da metodologia usada pelo Instituto Alan Guttmacher, que propôs aquele fator de correção. Ora, foi uma metodologia que envolveu milhares de pesquisadores e que foi absolutamente criativa e que nos deu um norte para lidar com um assunto tão obscuro e tão oculto das estatísticas reais de saúde. Isso é legítimo, sob o ponto de vista epidemiológico, é legítimo e é cientificamente aceito, né, na medida que nós temos essa dificuldade do dado explícito. Por outro lado, é no momento da legalização, quando o dado se torna real, quando o dado se torna um dado legal, que nós temos a possibilidade de ter informações corretas. E quando a senhora diz, todos os países que legalizam há o aumento porque há a exibição do dado real, na medida que eu, como médica, a senhora como médica vai poder registrar o evento, e isso vai para as bases de dados do DataSUS. Então, nós não podemos distorcer e dizer que é a legalização que vai aumentar, né? Ao contrário, eu acho que é possível que aumente os dados, aumente a informação estatística, mas na prática, sabe-se lá hoje, com todas as estimativas que nós temos, sabe-se lá quantos e quantos mais ocultos abortos que ocorrem no interior da sociedade brasileira e que ou morrem ou sequer chegam às nossas capacidades de estimativa que nós utilizamos hoje. Então, de fato, nós usamos estimativas, mas essas estimativas nós ainda subnotificamos essas estimativas. Fato é que a pesquisa da professora Débora Diniz, né, mostra exemplos de que o fenômeno ele é muito mais grave do que nossas estimativas. Mais um minuto. Tem nos apontado.
Bom, finalmente, eu acho que atribuir a interesses internacionais, eu acho esse argumento, eu conheço esse argumento de muitos anos, a questão da legalização do aborto no Brasil é, no mínimo, desprezar o avanço democrático das mulheres brasileiras. É, no mínimo, desprezar a capacidade das mulheres de inventarem e construírem as suas próprias vidas e direitos e cidadania. Eu acho que a gente precisa de rever isso. Não são os interesses internacionais, somos nós, pesquisadores, pesquisadoras, que temos aí cada vez criado mais evidências para dar substrato a esse grave problema. Nós precisamos, sim, de unirmos todos nos interesses internacionais que estão postos aí, na desconstrução do direito à saúde, na busca, né, de ampliação da presença do capital estrangeiro dentro do Sistema Único de Saúde. Nessa luta eu gostaria de ver vocês, não nessa acusação infundada de que é o capital estrangeiro que nos encaminha e que, de novo, nos coloca aí como se fôssemos dependentes, né, ou influenciáveis por essa linha de raciocínio criada por essas instituições que vocês acusam. Por fim, eu gostaria ainda de ressaltar aqui, né, nós estamos no espaço de debate de plurais, nós estamos num espaço de diferentes, de lugares diferentes, somos homens, mulheres de diferentes idades, credos, formações religiosas, profissionais, enfim, nós precisamos de ter a responsabilidade pública de garantir o interesse público, e o interesse público que não se mede pelas induzidas pesquisas de opinião acerca de se é ou não é a favor do aborto, mas o que está posto para nós é perguntar ao país, às famílias, ao Congresso Nacional, a cada um de nós podemos e devemos criminalizar uma mulher porque faz aborto? Nós precisamos de prender essa mulher porque ela faz aborto? Esse não é um tema do Fórum Íntimo, esse não é um tema das decisões absolutamente autônomas dos casais, das pessoas, né? Porque já que diz respeito a um direito, né? É nessa perspectiva que eu convoco o debate pela democracia, pela radicalização de uma democracia que coloque homens e mulheres em situação de respeito e de igualdade. Obrigada.